Alô, Ricardo, boa tarde. Ô Gonçalves, boa tarde, cumprimentar aí todos que estão na Cultural, cumprimentar o povo de Limoeiro, dar um bom dia a todas e a todos, cumprimentar o povo da região, Gonçalves. Como é que tá você e a família? Tá todo mundo bem? Gonçalves, nós estamos com um cuidado muito grande, eu estou em quarentena, eu inclusive essa semana eu estive aí na Caixa em Limoeiro com muito cuidado, com máscara, com álcool em gel, com tudo, fui no açougue aí em Limoeiro, comprei carne, mas assim com muito cuidado, Gonçalves. Eu fui porque tive realmente que ir, eu tinha que assinar uma documentação na Caixa e portanto eu fui na Caixa, fui no açougue, mas a maioria do tempo eu estou em casa, não estou saindo. A gente, por exemplo, agora mesmo, há 20 minutos atrás, abriu já a sessão do Congresso da Câmara Federal. Ontem nós tivemos votação do Congresso Nacional, que é votação da Câmara e do Senado. Hoje nós estamos começando agora a sessão da Câmara. Nós vamos ter votações hoje, discussões importantes. A Câmara está trabalhando todo voltado para essa questão da pandemia, todos os trabalhos da Câmara, os projetos, as proposições, as discussões, elas todas estão voltadas para essa questão da pandemia, da saúde. O trabalho está sendo intenso, os debates em cima dessa questão, Gonçalves. Então, assim, eu estou em casa, estou com cuidado, estou com medo de estar na rua, porque a gente não pode brincar. A gente está vendo o que está acontecendo. Ontem, mais de 800 pessoas já vieram a óbito no Brasil, isso que são números registrados oficiais. De um dia, né? De um dia. Mas a gente sabe, Gonçalves, que esses números, eles são maiores do que está sendo divulgado. Eu não sei se você acompanhou, deve estar sabendo, mas... Tem as subnotificações que ninguém consegue acompanhar, não. É muito complicado. Exatamente, que ninguém consegue acompanhar. As mortes em residência em casa aumentaram 5 vezes. Então, realmente, não é brincadeira. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que preservar a vida, a gente tem que pensar que tudo na vida tem valor, mas muito mais do que qualquer coisa, o valor é a vida, né, Gonçalo? Não adianta você resolver tudo se você não tiver a vida. Então, assim, preservar a vida, não sair de casa, ter cuidado. Nós estamos trabalhando, mas as votações estão sendo todas, os deputados, 90% dos deputados estão nos seus estados, as votações estão ocorrendo, a gente está votando de segunda a quinta, de terça a sexta, já tem dia de a gente levar a sessão até 1 da manhã, votando, mas com cuidado, porque realmente não pode brincar, Gonçalves. Da janela do seu apartamento, como é que você está vendo o Recife? O Recife está parado ou está se movimentando? Gonçalves, ele se movimentou, ele teve mais parado no começo, depois houve uma movimentação um pouco maior, depois agora com essa decisão do governo aí de Pernambuco está realmente parando mais novamente. Mas isso é muito complexo, né, Gonçalves? Porque o governo tomou uma decisão, eu não sei se essa decisão, da forma que ele tomou, agora foi a mais acertada, porque nós estamos vendo aí que na hora que ele proibiu os carros de circularem, colocou placa, o que é que aconteceu? O efeito colateral. Os transportes públicos estão superlotados, ou seja, o metrô e os ônibus passaram a ficar mais lotados. E não oferece qualidade também ao povo, né? E não oferece qualidade. Então é preciso ter cuidado, porque uma decisão dessa, em vez de melhorar, pode piorar. É uma situação muito complicada, sabe, Gonçalo? Não é fácil realmente de lidar com isso. E a gente está vendo uma coisa que só faz prejudicar nesse momento, esse desentendimento, esse desajuste de decisão, um pregando uma coisa, o outro pregando outra. Essa divergência toda só prejudica a população, é ruim para o país, é ruim, piora a economia. Você veja que ontem o dólar atingiu o maior preço em real da história. Isso também levado por, e a imprensa toda divulgou, não foi só aqui no mundo, isso também devido a essa questão
política somada a esse momento agora de pandemia. Então isso prejudica, isso é ruim, nós temos trabalhado, vamos torcer que essa coisa possa serenar. Agora não é hora de fazer essa discussão, porque essa discussão só atrapalha e só prejudica o povo, eu acho. Entendeu, Gonçalves? Ô, deputado, essa questão do auxílio emergencial, tem alguma pauta dele aí no Congresso? Tem, Gonçalves, tem, isso é uma questão importantíssima. Você veja que a quantidade de pessoas que são ambulantes, que trabalham na informalidade, essas pessoas realmente não têm do que viver num momento desse. Então nós aprovamos esse auxílio emergencial por 3 meses, começa a ser pago o terceiro, mas nós estamos vendo aí talvez a possibilidade de que a gente possa renovar esse prazo por mais 3 meses ou por mais 6 meses. Eu acho que o que vai dizer, o que vai determinar o prazo dessa renovação desse auxílio emergencial é exatamente a situação que está se encaminhando aí. Eu estou com muito medo desses dias que vem aí pela frente, do que é que pode ocorrer nesses próximos 30 dias aqui no Brasil. Por isso eu ainda acho que existe discordância, mas eu acho que o melhor caminho para se prevenir, para combater essa pandemia é ficar em casa, é não aglomerar. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que aprovar aí, no mínimo por mais 3 meses esse auxílio emergencial. E dependendo do que ocorra, até por mais tempo. Mas acho eu que por 3 meses nós vamos fazer essa discussão na Câmara e teremos que aprovar novamente a renovação desse prazo para que as pessoas possam ter minimamente a condição de sobrevivência. Isso é um assunto que já está sendo discutido, Gonçalves. Veja bem, quando foi lançado aí esse auxílio emergencial, ele já tinha uma programação de 3 parcelas. Agora não se sabe também se essas 3 parcelas seriam mês, mês e mês, porque quando estava pagando na metade do pagamento da primeira, que por sinal não terminou ainda, Bolsonaro anunciou o pagamento da segunda numa noite e de manhã suspendeu. Então quer dizer que essa renovação poderia ser além dessa programação, deputado? Não, na verdade a programação seria mensal, seria 600, nos 3 meses 600 por mês. O que é que ocorreu ali? O ministro Onyx Lorenzoni, antes de terminar os 100% da primeira parcela, ele anunciou que aqueles que tinham recebido já começariam a receber a segunda. E aí o presidente vetou isso. Eu acho que o presidente está certo. Essa ação do presidente, eu acho que ele tem razão. Você não pode, Gonçalves, vamos dizer, pagar metade dos beneficiários do Brasil a primeira parcela, os outros 50% ou 40% dos brasileiros não receberam, começar a pagar a segunda a quem recebeu a primeira. Eu acho que não é correto. Correto é pagar a todos os que têm direito à primeira parcela e depois pagar a segunda parcela a todos também e depois pagar a terceira. Ou seja, na verdade o ministro deu a entrevista sem definir com o presidente, ora, como é que você vai receber 2 e eu não recebo nenhuma se eu tenho direito a receber também? Não é fácil operacionalizar aí, Gonçalves, uma quantidade de gente, de pessoas que tem a receber. Mais de 50 milhões de pessoas. E a cada dia vai se enquadrando mais dentro das exigências daqueles que podem receber, cada vez mais enquadra gente, ou seja, as pessoas vão se habilitando, mostrando que tem direito a receber. Então, é preciso que pague a primeira toda para ir para a segunda, para depois ir para a terceira. E aí sim, havendo a renovação, e eu acho que nós vamos aprovar isso aqui no Congresso Nacional, porque não tem como não aprovar, aí se prorroga aí mais 3 meses, ou até mais, dependendo do que possa ocorrer. Eu torço, Gonçalo, para que a gente não precisasse nem votar, na verdade, essa prorrogação. Por quê? Porque votar essa prorrogação significa que as coisas estão avançando, que a pandemia está avançando, significa que as pessoas estão sem trabalhar. Na verdade, o que o povo quer, o que a gente torce, é que essa pandemia possa recuar e que a gente possa voltar à normalidade, que as pessoas possam voltar a trabalhar, voltar a ir para a rua, enfim, voltar à sua vida normal. Mas isso não depende de nós, né? Pedir a Deus que ajude nessa situação, porque realmente o sofrimento está muito grande. Mas
a sua pergunta, e a minha resposta é de que nós deveremos, o Congresso Nacional, aprovar a renovação do auxílio emergencial, Gonçalves. Eu acho que deve partir desse princípio, deputado, isso deve acontecer, até porque quando essa pandemia terminar, por exemplo, vamos dizer que ela terminasse agora no dia 30 de maio, pegou muita gente quebrada, desempregada, empresas falidas, gente que ainda, para recomeçar a vida, vai ser muito difícil. Então eu acho que se deve pensar nisso mesmo, não é verdade? Nós vamos pensar, estamos pensando nisso, discutindo para aprovar. Você veja um número, Gonçalves, que já é um levantamento feito, 20% dos bares e restaurantes que fecharam, eles não abrem mais, ou seja, eles fecharam e não tem condições de abrir. Já um levantamento feito já diz que eles não vão abrir mais porque não tem condição de abrir. Então, nós vamos passar por muita dificuldade, não somos nós, né? O mundo todo, você vê os Estados Unidos com a maior economia do mundo, que é a economia americana, já existe aí levantamentos feitos pelo governo americano de que vai haver um desemprego muito grande nos Estados Unidos. Então, uma economia tamanho da deles e forte como eles são. Então, nós vamos passar realmente por dificuldade. Agora, assim, nesse momento, eu sei que essa dificuldade existe, vamos trabalhar para vencer essa dificuldade. Agora, se a gente não viver, se a gente não preservar a vida, Gonçalo, nós não vamos passar nem por essa dificuldade, porque vai ser o fim. E o que nós temos, como eu volto a dizer, o que nós temos de mais valor é a vida. Tudo na vida a gente consegue resolver. Todas as dificuldades a gente consegue passar, se a gente conseguir preservar a vida. Então, nesse momento, vamos cuidar de tudo, a gente está atento a isso, mas vamos ter um olhar voltado para a preservação da vida, que é o mais importante nesse momento. Eu queria botar na pauta aqui, deputado, inclusive a gente não combinou isso, mas é um assunto pertinente. Talvez não seja o momento, mas falar de eleição. Aí no Congresso, o que é que rola a nível de eleição? Pode acontecer esse ano ainda a eleição, na data que está prevista? Olha, Gonçalves, a democracia ela existe para que cada pessoa pense e expresse o seu pensamento, e as pessoas podem até não concordar, mas você tem o direito de colocar. Eu, logo quando começou essa pandemia, eu dei uma entrevista, eu acho que aí no seu programa, eu fiz uma parte lá na sessão da Câmara, eu defendi junto aos deputados federais, colegas meus de Pernambuco e de fora, de outros estados, eu defendi uma coisa e fui compreendido em alguns, apoiado em alguns municípios, fui criticado em outros, várias pessoas discordaram e outras concordaram. Mas é assim, você nunca tem uma opinião que todos concordam. A unanimidade é burra, né? Não existe unanimidade. Eu defendi naquele momento e até hoje ainda penso que o mais lógico seria não fazer eleição esse ano, transferir as eleições de 2020 para 2022, juntando as eleições todas em 2022 e aí fazer uma eleição completa. Uma eleição geral. De vereador a presidente. Esse argumento de que o povo não sabe votar, sabe. O povo sabe votar. Já ocorreu eleição no Brasil assim, que se votou de vereador a governador. Naquela eleição de Marcos Freire. Foi vereador, foi prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador. Só não foi de presidente. Então, a única coisa seria a mais a eleição de presidente. Com isso, a gente evitaria uma despesa grande, porque uma eleição custa muito ao Estado brasileiro. A organização da eleição, o fundo eleitoral, tudo. Então, nós não gastaríamos esse dinheiro e faríamos uma eleição em 2022. Porém, inclusive, o companheiro Damião aí, que é da rua, deu uma entrevista no seu programa, eu vi depois, que é da Frei Damião. Damião da rua Frei Damião, isso mesmo. Damião da Frei Damião, ele disse como é que o deputado defende uma eleição dessa e falando de Limoeiro. É muito ruim para Limoeiro, as coisas como estão acontecendo aqui, tem que mudar esse governo. Mas quando eu fiz essa proposição, na verdade eu não pensei em mim como deputado federal, na minha eleição, eu não pensei em política, vamos dizer assim, em política eleitoral, de interesse de eleger um prefeito aqui, outro ali, ou outro cá. Eu pensei no Brasil, eu pensei no geral, eu pensei no país e, claro, no meu estado, em Pernambuco. Então eu fiz essa proposição. Mas isso não tem condições de passar, Gonçalves.
Isso aí foi uma proposição que eu fiz. Tem outros deputados que pensam dessa forma e que defendem isso, mas se você me perguntar, a possibilidade disso passar é próxima de zero. Não há entendimento, a maioria não concorda do Congresso com essa proposição. Inclusive o presidente do TSE, o ministro que está assumindo agora, ele já deu entrevista dizendo que não pode prorrogar as eleições porque a Constituição e tal, e tal, e tal. Então, na verdade, poder pode. O Congresso é quem tem o poder. A Câmara e o Senado é quem tem o poder. Isso é uma PEC, é uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição. Então, se a gente reunir o Congresso e o Congresso definir que seria assim e o TSE teria que cumprir a determinação, porque a gente faria uma emenda à Constituição e a partir daí a Constituição iria dar o direito de fazer as eleições de 2022. Mas não passa porque a maioria não vota. O que é que eu acho que vai acontecer? Ainda ontem, o presidente do TSE novo disse que tudo indica que as eleições serão em outubro. Eu diria o seguinte, que o que vai definir esse calendário eleitoral serão os próximos dias que nós estamos vivendo aí da pandemia. Se essa coisa, Gonçalves, for contida nesses próximos 30 dias, então nós tivemos ontem 800 mortes. Se a gente contiver isso, esse avanço, e daqui a 15 dias estiver morrendo menos gente, e a gente conseguir debelar essa situação, eu acredito que a eleição será em outubro, como está o calendário. Mas se você me perguntar hoje o que é que eu pessoalmente acho, eu tenho conversado com os líderes no Congresso, eu acho que a eleição será no final de novembro. Vai haver uma prorrogação da eleição sem passar do ano de 2020, sem entrar para o próximo ano. Eu acho que nós vamos fazer eleição esse ano no Brasil no final, na última semana de novembro ou 1º de dezembro. Então será prorrogada aí o que? 45, 60 dias. Então é isso que eu acho que vai ocorrer. A eleição será no final de novembro, começo de dezembro. Deputado. Agora, essa discussão ela será ampliada agora nesse mês de junho no Congresso Nacional, Gonçalves. Eu vou fazer o intervalo aqui e volto para a gente concluir esse debate, tá certo? Tá bem, ok, Gonçalves. Retomando aqui a conversa com o deputado federal Ricardo Teobaldo. Então, as eleições podem, na sua ideia, deputado, pode ficar para esse ano ainda, porém, entre o final de novembro e início de dezembro. Acho que será dessa forma, Gonçalves. Nós vamos discutir essa questão mais aprofundada agora em junho. Terminado o mês de maio, eu acho que essa coisa está começando a ser levada para a pauta para ver qual a decisão que nós vamos tomar no que toca a essa questão eleitoral. Gonçalves. Eu acho que isso é o que vai acontecer. Mas, Gonçalves, só para colocar aqui em termos de colaboração de informação para as pessoas que estão ouvindo, que estão em casa, nós temos feito um trabalho lá de aprovar com uma certa celeridade as coisas que elas chegam na ponta para amenizar e para fazer com que as pessoas possam ter a condição de passar por essa dificuldade. Por exemplo, nós aprovamos lá um auxílio às empresas, às médias e pequenas empresas, parcelamentos, créditos. Por exemplo, a gente sabe que com uma dificuldade dessa, Gonçalves, que nós estamos vivendo, o que é normal acontecer? As receitas dos municípios, elas caem. Ou seja, o FPM e o ICMS das prefeituras, elas caem porque o comércio e a indústria parou. Então, o que é que nós aprovamos lá em Brasília? A recomposição para os municípios. Então, todos os municípios do Brasil, eles vão receber o FPM baseado no mês do ano passado. O mês de maio do ano passado vai servir de referência para o mês de maio agora. Senão, poderia receber menos da metade do valor. Isso é uma coisa que foi votada para socorrer os municípios, para socorrer as empresas. Você tem aí, quem tem empresa com funcionários pode recorrer, tem um programa do governo federal que vai absorver parte do pagamento da folha desse pessoal. Para quê? Para as empresas não demitirem. O governo entra com a parte e a empresa, a contrapartida é que o empresário se compromete a não demitir. Porque na situação que nós estamos, Gonçalves, se você começar a gerar desemprego, você está jogando o povo na informalidade, na rua, piorando a situação das famílias. Então, assim, eu tenho feito um apelo para os prefeitos.
Por que eu tenho feito um apelo para os prefeitos não demitir? Porque a gente tem que explicar à população, para a população ter conhecimento de que o custo da máquina pública está diminuído também agora. Por exemplo, quanto custa o transporte escolar universitário? Quanto custa o transporte escolar do município? Quanto custa a máquina estar funcionando toda... você vê, conta de energia cai, conta de água cai, gás, água, para funcionar a estrutura do município. Existe uma queda também da despesa do custeio da máquina do município. O município gasta menos. Ele gasta menos porque ele não está funcionando. Ele não está fazendo aquilo que faria se tivesse num período normal. Aí você tem que voltar isso para a saúde. O que é que acontece com os municípios nesse momento? Por exemplo, só para citar como exemplo, Limoeiro recebeu, Gonçalves, e está recebendo aí aproximadamente 6 milhões de reais. É muito dinheiro, 6 milhões de reais, dos quais, desses 6 milhões, aproximadamente 4 milhões, Gonçalves, pode ser pegado no que a prefeitura quiser gastar, o prefeito quiser gastar. Pode, inclusive, fazer obra, fazer calçamento, pagar salário, ajustar a folha, pode fazer tudo. Uma parte tem que ir para a saúde e outra parte vai para o SPM para gastar no que quiser. Dentro de poucos dias serão creditados na conta do município, em parcelas, um valor total de mais de 5 milhões. Já foi creditado aproximadamente 1 milhão. Isso são 6 milhões de reais na conta, no caso da Prefeitura de Limoeiro, e esse dinheiro será gasto aí. Fora o que se deixa de gastar, transporte escolar, 300, 400 mil por mês, não está se gastando. Transporte universitário, mais outra quantidade de recursos, não está se gastando, porque os transportes estão parados. A conta de combustível da prefeitura, ela cai, porque a máquina toda, ela não está funcionando, todos os carros não estão circulando. Então, assim, é inadmissível que qualquer prefeitura possa demitir gente, botar o povo para fora. Num momento desse, a grande obra, na verdade, é cuidar das pessoas, é cuidar das famílias. Não pode se demitir nem contratado, nem comissionado, não se pode botar ninguém na rua. É preciso preservar esses empregos, preservar as pessoas, é preciso preservar as famílias, ter um mínimo de respeito a essas pessoas. Isso é o que deve acontecer, porque botar gente na rua, desempregar as pessoas num momento de extrema dificuldade como esse, não é correto, não é justo. O governo federal, nós estamos votando essas medidas exatamente para fazer o amparo das famílias. Por que nós estamos fazendo e votando esses R$600 do auxílio emergencial? Para que as pessoas possam sobreviver. Como é que a gente vota isso? Como é que a gente apoia os municípios? Como é que a gente bota dinheiro no município? E as pessoas vão demitir os pais de família que precisam do emprego. Então não pode haver demissão, não é correto demitir as pessoas. Tem que preservar os empregos, as prefeituras estão recebendo dinheiro, todos os prefeitos estão recebendo dinheiro e vão ter dinheiro em caixa para fazer o enfrentamento a essa coisa da saúde. Muitos prefeitos estão comprando respiradores, estão montando hospitais, estão botando para funcionar com equipamentos e com profissionais com decência. É isso que tem que ser feito. Eu coloquei aí, afora esse dinheiro que o governo está liberando, o governo federal, no caso para Limoeiro, eu já botei mais de R$500 mil para o Hospital Regional de Limoeiro aí. Esse hospital para que possa atender a população. E vou colocar mais recursos, eu estou trabalhando para botar mais recursos no hospital, que é para que o hospital tenha condições, melhore as condições de enfrentamento a essa pandemia. E também acho que uma coisa que era importante, Gonçalves, é que o governo do estado pudesse olhar para Limoeiro e pudesse ver que Limoeiro é um hospital regional. Por que Limoeiro não receber um apoio do governo no que toca ao hospital regional, de respirador, de equipamento? Eu acho que tem que se cobrar isso do governo. Eu estou falando aqui, falei essa semana na rádio Folha e vou fazer uma cobrança ao governo, para que o governo possa olhar para Limoeiro como hospital regional e que possa botar aí equipamento. Me diga uma coisa, Gonçalves, alguém de Limoeiro que precise de um respirador, vai para onde?
É verdade. Já faleceram várias pessoas aí. E por que não olhar para um hospital regional? Uma Limoeiro, que é uma cidade polo. Ô, deputado, aqui tem um tal do Marcelo Alves, que ele está dizendo aqui. Eu pedi ele para ele falar aberto aqui, exatamente no... Eu pedi para o Marcelo Alves ele falar aqui onde eu boto, né? Na minha área de serviço, onde todo mundo fala. Mas ele veio falar escondido no bate-papo. Ele diz, deputado que não fez nada, ajuda o povo carente de Limoeiro, só liga para criticar o prefeito, e lá no fim ainda me chamou de baba do deputado. Eu acho que ele é baba de alguém, e se você fosse um cara verdadeiro e macho, Marcelo, você falava para todo mundo ver, lá no feed de notícias. Então, não fique criticando ninguém aí escondido, não. Seja mais homem. Pode falar, deputado. Veja só, Gonçalves, eu não quero polemizar nesse momento, não adianta. Esse Marcelo, ninguém sabe se ele é Marcelo, Gonçalves, se ele é Maria, ou se ele é Joana, ou se ele é José. Porque a pessoa que não se coloca fala criando o nome, dizendo que é. Eu aqui, hora nenhuma, vocês estão ouvindo, hora nenhuma citei nem o prefeito de Limoeiro, nem citei nada aí. Eu estou citando o geral, os municípios de Pernambuco, como Limoeiro recebeu, Feira Nova recebeu, Paudalho recebeu, e eu falei agora há pouco, todos os municípios do Brasil. Isso não foi uma medida para Limoeiro, isso foi uma medida para o Brasil. Nós votamos para todos os municípios do Brasil. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu falei aqui no geral. É verdade, você não citou nome de ninguém. Eu não falei nome de ninguém. Eu acho que nenhum prefeito, nem de Limoeiro, nem de Passira, nem de João Alfredo, nem de Surubim, deve demitir ninguém. Eu acho que não deve. Agora, eu sou deputado federal, tenho que me expressar, tenho que colocar a minha visão e a minha posição. Com relação a dizer que eu não boto nada para Limoeiro, isso aí é uma coisa que a gente sabe de onde vem, isso é direcionado e a gente sabe. Não é hora de polemizar nisso. Agora, todos os calçamentos que estão sendo feitos aí em Limoeiro, 80% deles foi dinheiro que eu botei. Agora mesmo foi licitado de novo aí, 25 milhões. A ponte, a velha ponte e os calçamentos. Foi licitado novamente, porque a prefeitura licitou errado e licitou agora de novo. Essas obras vão ser feitas com dinheiro que eu botei. Agora, eu não vou fazer essa discussão agora. Essa discussão não adianta. Essa discussão nós vamos fazer no momento certo. Agora eu estou ajudando. Eu botei mais de R$500 mil agora para o hospital. E acabei de dizer, antes do suposto Marcelo ligar, que eu vou botar mais dinheiro para o hospital. Agora, o que eu estou dizendo, o povo de Limoeiro tem que avaliar. Será que não é justo o governo do estado olhar para essa região? Não é só para Limoeiro, não. É olhar para João Alfredo, Bom Jardim, Parcira, Cumaru, Salgadinho, mas olhando para essa região, olhando o hospital regional. Porque eu estou botando mais de R$500 mil aí. O que é que o governo deveria fazer nesse momento? Botar respirador aí em Limoeiro. Tentar botar. Estão botando em Caruaru, estão botando em Petrolina, estão botando em Serra Talhada, estão botando no interior aí. Por que não Limoeiro? Que abrange toda essa região, que pega todos esses municípios que estão aí e não tem sequer um equipamento, nem a prefeitura tem, nem o governo do estado botou aí. Então, eu acho que eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de falar. Sem falar no nome de ninguém, mas é para o povo pensar isso que eu estou dizendo. Essa semana aí que vem, a prefeitura vai receber 5 viaturas novas do Ministério da Justiça. São 5 viaturas para a Guarda Municipal, para ajudar nesse momento também de segurança no município. Recurso federal, recurso do Ministério da Justiça. Então aqui, Gonçalves, fica aqui essas observações. Eu quero ajudar, eu quero cooperar, estou ajudando. Já botei mais de R$500 mil no hospital, vou botar mais. Eu vou ver se na próxima semana eu vou aí visitar o diretor do hospital, conversar com ele, e evidentemente eu vou com máscara, vou protegido, mas eu quero conversar com o diretor do hospital para ver as dificuldades maiores, para que eu possa tentar colocar mais recursos. Agora fica um alerta para que as lideranças de Limoeiro, que têm força com esse governo, que são que pediram voto, que elegeram esse governo, que vá ao governo e que diga: Limoeiro precisa. Limoeiro precisa. É importante para a região isso, para Limoeiro, respirador, investimento no hospital. Será que o povo de Limoeiro não está arriscado a morrer, como já está morrendo aí, da região também? Será que só morre gente em Recife e na região metropolitana? Tudo bem que se fez 600 leitos em Recife, tem que fazer mesmo. Tudo bem que está fazendo leite em Caruaru, que está fazendo leite em Serra Talhada, que está fazendo leite em Recife. E cadê os de Limoeiro para atender essa região? É importante que a população possa cobrar.
possa dizer, cadê? E aí? Se alguém amanhã de Limoeiro precisar, vai fazer o quê? Vai simplesmente dizer não tem, morrer e ficar aceitando isso como normal? Não é normal. A minha observação é em cima disso, com todo respeito. Eu não quero polemizar, politizar. A minha fala não é nesse sentido. Eu quero é que as pessoas possam ter o mínimo de atendimento, o mínimo de humanidade. Então, a minha palavra é sobre isso e sobre o que nós estamos votando e o que nós estamos fazendo em Brasília, Gonçalves. Então, quero agradecer aí o espaço, mandar um abraço a toda a população de Limoeiro e dizer ao povo, se cuida, tem cuidado, fique em casa no máximo que puder, vamos vencer essa dificuldade que é muito grande, mas acima de tudo nós temos um Deus aí que está olhando por todos nós e que vai ajudar na saída dessa grande crise que nós estamos vivendo. Então, Gonçalves, obrigado, um abraço a você, aos que estão aí na Cultural e a todos os limoeirenses. Muito obrigado. Ouvimos assim o deputado federal Ricardo Teobaldo, são 12h59, eu vou para o intervalo.